Calorosas saudações e Trump está de tal forma isolacionista que quando eu lhe pedi para meter like neste vídeo ele disse que não me dava apoio e não meteu. Portanto, meus amigos, para equilibrar a coisa, metam vocês like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? É mesmo verdade, os Estados Unidos, no caso Donald Trump, suspendeu por tempo indeterminado o apoio militar à Ucrânia. Algo que, a meu ver, era esperado, mas de forma tão rápida, no meu entender, não era assim tão esperado. Já explico porquê. Vamos então ver o que é que se está a passar, porque os Estados Unidos suspenderam todo o apoio à Ucrânia por tempo indeterminado, todo. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o decorrer dos acontecimentos. E soubemos esta noite que os Estados Unidos decidiram congelar a ajuda militar à Ucrânia por tempo indeterminado. Donald Trump disse também hoje que os Estados Unidos não vão tolerar durante muito mais tempo o comportamento de Volodymyr Zelensky. Em causa estão as declarações do presidente ucraniano, que disse que o fim da guerra está ainda muito, muito longe. As declarações do presidente ucraniano foram feitas já no aeroporto pouco antes do regresso à Ucrânia, depois da Cimeira de Líderes este domingo em Londres. Volodymyr Zelensky até elogiou a relação da Ucrânia com os Estados Unidos, mas depois disse isto. Дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав. Uma frase que voltou a fazer estalar o verniz entre Zelensky e Donald Trump. Na rede social Truth Social, o presidente norte-americano diz que os Estados Unidos não vão tolerar a atitude do presidente ucraniano durante muito mais tempo. Trump diz ainda que Zelensky não vai querer a paz enquanto tiver o apoio da América. É assim, eu sou-vos muito honesto. Eu já vos tinha dito que aquela reunião entre o Trump e o Zelensky não beneficiou nem um nem outro. Acho que a postura foi péssima. Aquilo foi claramente premeditado por parte da equipa de comunicação do Trump para descredibilizar Zelensky, mas ao mesmo tempo Zelensky também teve algumas saídas com as quais eu não concordei do ponto de vista diplomático. E este aqui é outro exemplo onde o Zelensky não deveria ter dito isto. Se queremos a via diplomática, nós não podemos dizer determinadas coisas em público. E eu acho que é isso que está aqui a fazer diferença. O que aconteceu naquela reunião foi ridículo. Estas declarações do Zelensky também não são boas. O Trump responde e as declarações são igualmente más. E, portanto, quando queremos alcançar a paz, não é neste tipo de dinâmica. Ainda para mais quando o J.D. Vance nos veio dizer que a abordagem da América vai ser numa postura mais de soft power e não de hard power, ou seja, menos intervenção militar, mais diplomacia. Isto é talvez a pior prática diplomática em termos mediáticos que eu já vi entre chefes de Estado. Muito honestamente, de um lado e do outro. Eu vou-vos dar um exemplo, e é alguém que eu não gosto, e até vai aparecer aqui a seguir. O Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, tem sido talvez das pessoas mais equilibradas, e atenção, eu estou nos antípodas ideológicos do Keir Starmer, tem sido das pessoas mais equilibradas na gestão diplomática daquilo que é o conflito russo-ucraniano. Não tenho o menor... E já vão perceber o porquê. Agora, relativamente a isto, porque é que Trump está a fazer isto? Porquê? O Trump tem um objetivo, é alcançar a paz a todo o custo, independentemente se a Ucrânia sai beneficiada ou não. Isto é a visão de Trump. E porquê? Em primeiro lugar, para satisfação eleitoral da sua base, porque prometeu na campanha eleitoral que iria resolver a questão do conflito russo-ucraniano o mais rapidamente possível, isso é inequívoco, e porque o projeto de Trump tem uma espécie de rebranding em termos da política externa americana, que era realocar recursos militares e estratégicos em zonas diferentes. A luta de Trump não é com a Rússia, a luta de Trump é com a China. Daí, já em 2018, antes de haver o conflito mais adensado na Ucrânia, já o Trump tinha questões problemáticas a nível de guerras comerciais com a China, até porque os Estados Unidos têm uma dependência muito grande da China em termos de importações. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos em termos de balança comercial de importações e exportações é a própria China. Portanto, o Trump quer virar muito mais o foco para aí. Agora, isso traz consequências negativas para a Europa, não é? No sentido em que o Trump é demasiado benevolente nas negociações com a Rússia e com Vladimir Putin, o que dá muito mais vantagem ao Kremlin nas negociações. E muito menos a Zelensky. Se bem que, muito honestamente, eu já vos tinha dito, há outras pessoas mais indicadas para liderar a Ucrânia. Eu não sou fã do Zelensky, reconheço-lhe, enfim, capacidade de coragem, etc., mas em termos de qualidade política militar, alguém como o Zaluzny, não sei se conhecem ou não, que ele, por acaso, o Zelensky recambiou para ser embaixador no Reino Unido, tinha muito mais capacidade para ser líder da Ucrânia, e ele até tem uma postura até mais anti-Rússia do que o próprio Zelensky.
Enfim, mas isto é uma opinião pessoal minha, vocês já sabem, mas continuando. O chefe da Casa Branca lançou também farpas aos líderes mundiais que este domingo reuniram em Londres. Donald Trump diz que a admissão de que a paz não pode ser alcançada sem o apoio dos Estados Unidos não terá sido uma grande demonstração de força perante a Rússia. E pergunta mesmo em que é que eles estavam a pensar. Em Londres, o primeiro-ministro britânico fez esta segunda-feira uma declaração ao Parlamento. Keir Starmer explicou a estratégia para a paz acordada entre os vários líderes mundiais. Together we agreed a clear strategy that the United Kingdom, France and our allies will work closely with Ukraine on a plan to stop the fighting, which we will then discuss directly with the United States. It is right that Europe do the heavy lifting to support peace on our continent. But to succeed, this effort must also have strong US backing. Meus amigos, isto, e atenção, estamos a falar de um homem de esquerda aqui, mas a minha faca corta à direita. Isto era o que o Trump e o Zelensky deveriam estar a fazer. O que o Keir Starmer aqui faz, é uma abordagem realista, um statement institucional, porque tem que ser, neste aspecto tem que ser, não é? Portanto, estamos a falar de um clima de guerra e de paz, tem que haver institucionalismo. É um statement corretíssimo, em que ao mesmo tempo ele equilibra as duas coisas. O Keir Starmer aqui diz, a Europa tem que se rearmar. Já vamos à parte do rearmar a Europa e da questão dos exércitos europeus e afim, já lá vamos. Mas eu concordo com essa parte, cada país... Depois o termo de abordagem é diferente da minha opinião, mas já lá vamos. Mas eu concordo plenamente, o esforço principal terá que ser da Europa, porque é de interesse maior da Europa, estamos mais perto do que os Estados Unidos, ele tem razão aí, mas ao mesmo tempo não é hostil para com os Estados Unidos. Porque a brincar, os Estados Unidos ainda são o maior financiador da NATO. Mais de 50% do financiamento da NATO vem dos Estados Unidos, o que significa que sozinhos os Estados Unidos contribuem mais, ou perto disso, do que os outros 30 países membros à volta disso. E, portanto, isto sim é uma resposta e um statement institucional corretíssimo e uma abordagem que eu olho e digo, sim senhor, isto é um bom caminho para o alcance da paz e para que a Ucrânia eventualmente e a Rússia eventualmente cheguem a um consenso para a resolução do conflito. Isto sim é um bom statement. Agora, o que o Trump e o Zelensky andam a fazer, desculpem lá, eu não quero utilizar esta expressão, não quero ser desagradável, mas em determinados momentos parecem dois putos estúpidos, desculpem lá, mas é o que parece muitas das vezes. Andarem aqui e trocas de bocas em entrevistas, redes sociais, é um triste espetáculo. É giro para a televisão e para as redes sociais, isso é fantástico. Agora, para a resolução de conflitos em termos diplomáticos de soft power, companheiros, há muito melhores abordagens. Esta é uma delas. Para o Kremlin, a reunião de Londres foi mais uma cimeira da guerra do que da paz. Там же еще звучали все-таки заявления относительно того, что необходимо срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины. Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. Portanto, obviamente que a Rússia e o Kremlin iriam dizer isto, não é? Obviamente, seria expectável, porque se há aumento do financiamento à Ucrânia, é expectável que a Rússia vá dizer que isso é um sinónimo de hostilidade e não de alcance da paz, mas a verdade é que a paz só se alcança com proteção, não é? Portanto, se queremos evitar a guerra, nós temos que estar preparados para essa guerra, e ninguém se prepara para uma guerra sem existência de financiamento, não é? Portanto, era óbvio que a Rússia iria dizer isto, não me surpreende. Agora, entra em contrassenso, não é? Porque por essa ordem de ideias, se a Rússia não quer ser vista como hostil, é um bocado contraproducente, tendo em conta que sou o país do mundo com mais ogivas nucleares, até mais do que os Estados Unidos e os americanos. Os Estados Unidos são os mesmos, desculpem lá a redundância, mas pronto, vocês perceberam. Portanto, não faz sentido o statement, não é? E há outra questão também, que dá muito jeito ao Trump, que a Europa se torne mais independente, pelo menos no curto prazo, porque ele só vai fazer o mandato. Nós temos que perceber isto de um ponto de vista individual dele. Dá jeito ao Trump que a Europa se rearme, que impulsione a sua militarização. Porquê? O maior produtor de armas a nível global são os Estados Unidos, liderados por Trump neste momento. Ora, se a Europa se quer desenvolver, a Europa vai ter que ou produzir armas, ou no curto prazo, não tem tempo para fazer desenvolvimento tecnológico, vai ter que as comprar no imediato. Qual é o principal mercado de produção de armas para a Europa se financiar? São os Estados Unidos. Ora, a Europa, necessitando de se militarizar muito mais, Donald Trump sabe
que vai ter a Europa toda como cliente da sua indústria de armamento e vai capitalizar imenso do ponto de vista financeiro em termos das compras de armas que a Europa vai fazer. Isso no longo prazo pode prejudicar os Estados Unidos porque tem um concorrente direto do ponto de vista militar, a Europa, mas no curto prazo, em termos da aquisição financeira de material militar, facilita muito a vida a Donald Trump. Isto é o que ele tem na cabeça. Se é correto ou não, se é correto eticamente, não me parece, não é? Mas aqui nós estamos a analisar realpolitik. Eu ainda ontem na live, só que um à parte, as pessoas diziam, mas tu dizes que isto é mau, mas é estratégia política. Pois é, a política não é aquilo que a gente queria que fosse. Eu gostava que o conflito não existisse, que estivesse tudo bem e que Vladimir Putin nunca tivesse invadido a Ucrânia, não é? Eu adorava que isso fosse o mundo real, mas o mundo não é aquilo que nós queremos, o mundo é aquilo que é. Infelizmente em muitos dos casos, e portanto parece-me ser essa a estratégia dicotómica de curto prazo comparativamente a longo prazo que Trump tem em mente, porque os Estados Unidos com isso vão capitalizar imenso. Já lá vão 3 dias, mas o confronto verbal na Sala Oval continua a dar que falar. Desta vez a reação veio do futuro chanceler alemão. Ja, es ist nach meiner Einschätzung keine spontane Reaktion auf Interventionen von Zelensky gewesen, sondern offensichtlich eine herbeigeführte Eskalation in dieser Begegnung im Oval Office. Não discordo, já tinha mencionado isto, não quero alongar muito aqui, mas concordo, não é? Eu tinha-vos dito, eu acho que aquilo foi montado comunicacionalmente pelo próprio Trump e pela equipa de comunicação dele, não é? Eu acho que nada é feito por acaso, do ponto de vista da comunicação política, nada, zero. Eu não digo nada, há muitas exceções, mas isto certamente não foi. E isto vai continuar. Eu espero é que o circo não continue, quer do Trump, quer do Zelensky. O Trump a mandar tweets lá na Truth Social, ou no Twitter, ou seja, onde é que ele manda, e o Zelensky a mandar bocas em entrevistas. Volto a frisar, parecem dois miúdos. O soft power, a diplomacia, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os líderes europeus... Atenção, eu normalmente sou um crítico dos líderes europeus, mas aqui a postura até correta. O Friedrich Merz, abordagem correta. O Keir Starmer, abordagem corretíssima. Tem sido, para mim, surpreendentemente, tem sido o melhor. E atenção, e normalmente eu sou um crítico dos líderes europeus, mas eu tenho que ser justo aqui. Aqui não tem estado mal. Pelo menos nestes últimos dias. Friedrich Merz disse ainda que, mediante os sinais vindos de Washington, a Europa está sob pressão para agir de forma rápida e independente. A Presidente da Comissão Europeia vai comunicar esta terça-feira o plano de rearmamento da Europa. Um reforço da indústria de defesa que será discutido na quinta-feira na reunião extraordinária do Conselho Europeu. A diferentes velocidades vai-se intensificando a produção de armas e testes em várias empresas europeias especializadas em sistemas militares. As ameaças de Donald Trump a Zelensky na Casa Branca aumentaram a pressão sobre os líderes europeus e enquanto se mantém um impasse nas negociações para um acordo de paz, com a Europa a querer fazer parte da solução, discute-se um reforço maciço da defesa, um plano para um rearmamento urgente defendido por Ursula von der Leyen, cujos detalhes serão partilhados com os Estados-membros esta terça-feira por carta. Só um pormenor antes de continuarmos. Eu queria só dizer aqui uma coisa que eu acho que é um pormenor importante. Obviamente que esta notícia do encerramento por tempo indeterminado por parte dos Estados Unidos à Ucrânia vai ser o acontecimento mais mediático relativamente a esta circunstância. Mas eu acho, isto é só a minha opinião pessoal, que houve até outro fator na relação Trump-Rússia que eu acho que é mais importante do que isto. Literalmente. Que foi o Trump ter encerrado os ciberataques que os Estados Unidos faziam em termos de espionagem à Rússia. Porque as guerras, obviamente, são combatidas do ponto de vista físico no dia de hoje, mas à data de hoje, em 2025, a importância da informação, a guerra da informação do ponto de vista belicista digital, eu diria que até em determinados aspectos é mais importante do que no confronto físico. E eu acho que isso até tem um peso maior, o fim dos ciberataques americanos aos russos, do que propriamente o encerramento por tempo indeterminado à Ucrânia por parte dos Estados Unidos. Mas é apenas percepção pessoal aqui, no meu entender. Vamos ouvir a von der Leyen. Massive surge in defense without any question. We want lasting peace, but lasting peace can only be built on strength. And strength begins with strengthening ourselves. And that is the purpose of the plan that I will present to the member states tomorrow, the Rearm Europe.
Mark Rutte, que tem insistido para se ir além da meta dos 2% do PIB nos gastos com a defesa, disse após a Cimeira de Londres deste domingo que alguns líderes europeus apresentaram em privado novos planos nessa matéria, embora não tenha avançado com detalhes. O secretário-geral da NATO sublinhou ainda a importância dos países europeus para a segurança da Ucrânia num potencial acordo de paz. European countries really ramping up to help with security guarantees for the moment when a peace deal would be struck. Obviously there is no deal yet. There is no ceasefire yet. But we have to prepare for that moment and making sure that European countries are willing to help out with the security guarantees. É aqui que eu tenho mais reticências. Eu não tenho reticências relativamente à necessidade de maior armamento. Eu ando a dizer isto há anos. É preciso investir mais em defesa e em segurança interna em Portugal. Mas é aqui que é a minha discórdia. Reparem que eu digo em Portugal, não digo na Europa. Obviamente, de um ponto de vista geral, na Europa, sim. Mas qual é o meu problema aqui? As duas pessoas que nós ouvimos falar agora neste preciso momento, nenhuma delas, os portugueses votaram. Eu concordo com a abordagem que é preciso rearmar e aumentar e incrementar, em termos de financiamento, a segurança e a defesa nos países europeus. Tudo certo. O meu problema é a forma como isso é feito. Porque muita gente vai defender, nomeadamente os burocratas de Bruxelas e os supranacionalistas como a von der Leyen e o Mark Rutte, vão dizer, vamos concentrar tudo numa espécie de exército europeu e a decisão é centralizada para os 27 Estados-membros. E eu sou completamente contra isso. Completamente contra isso. Eu acho que Portugal tem que, efetivamente, e em concordância com a von der Leyen, aumentar e incrementar o seu investimento em segurança e defesa e em termos militares, sem dúvida. Agora, tem que haver a proteção da soberania para serem os agentes políticos portugueses a tomarem decisões sobre aquilo que são as ações militares portuguesas, não burocratas em Bruxelas que nunca governaram ou viveram em Portugal. Isto é uma grande diferença. E não querendo entrar em terminologia demasiado técnica, mas isto são duas visões da abordagem do incremento na despesa militar. Temos uma abordagem supranacionalista e temos uma abordagem intergovernamentalista. Na abordagem supranacionalista, defendida pela von der Leyen e pelo Mark Rutte, que são líderes não eleitos, de um ponto de vista de sufrágio universal, nenhum de nós votou no Mark Rutte, nenhum de nós votou na von der Leyen de forma direta. E têm mais poder de decisão em termos de defesa e segurança em determinados aspectos do que muitos líderes europeus, a nível nacional. Portanto, nessa perspectiva supranacionalista podem acontecer coisas como, por exemplo, votações sobre segurança, defesa e política externa que passam e é só preciso maioria. Vamos imaginar, os 27 Estados-membros da União Europeia, passa-se uma moção qualquer sobre intervenções militares não sei aonde. 14 países votam a favor, 13 países votam contra. Independentemente dos 13 países votarem contra, vão ter que ir para as mesmas intervenções militares porque basta maioria. No caso do intergovernamentalismo, que é aquilo que eu defendo, não é uma questão de integração, é uma questão de cooperação. Os países efetivamente investem mais, mas em coordenação, em cooperação uns com os outros, decidem individualmente o que é que querem fazer. E a avançarem todos juntos, a avançar-se numa ação coletiva, só se avança por voto de unanimidade. Ou seja, só se avança quando todos estiverem de acordo. Porque a política externa é uma coisa muito complicada. O interesse da Hungria é diferente do interesse da Eslováquia, o interesse da Eslováquia é diferente do interesse dos nórdicos, os nórdicos têm perspectivas diferentes de Portugal e de Espanha no sul da Europa, e é muito complicado de colocar 27 visões de política externa numa só. São culturas diferentes, interesses estratégicos diferentes, posições geográficas diferentes. Daí eu dizer que é preciso um meio termo. O supranacionalismo, naquilo que é a integração num só, é impossível. Até porque vai criar consequências relativamente àquilo que os países não querem fazer, porque se há voto por maioria, há países que vão fazer coisas em política externa que não querem fazer. No intergovernamentalismo há um equilíbrio. Há a cooperação entre todos, a falar em uma só voz, mas só se avança em coisas em que estão praticamente todos de acordo. E é uma abordagem que eu acho que é mais equilibrada e também mais democrática. Porque aí dá-se o poder aos países, aos Estados-nação, para decidirem o que é que querem fazer do ponto de vista militar. E não apenas a burocratas não eleitos, em muitos casos, em Bruxelas ou outras cidades europeias. Isto obviamente é debatível, não é? Mas é a minha perspectiva, que eu acho que assegura mais o interesse nacional. Mas enfim, digam-me vocês a vossa... ainda há mais de 10 segundos. O plano para o rearmamento da Europa será discutido na quinta-feira no Conselho Europeu Extraordinário, que contará com a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
E do António Costa, também, não é? Bom, digam-me digam-me a vossa opinião nos comentários, agora sim. O que é que acham sobre isto? Debatam o tema também, que isto é complexo, não é? Cordialmente, não é? Eu tenho uma coisa que diz sempre: discutam a ideia, não a pessoa. Muito importante. Portanto, façam isso, explanem as vossas ideias, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, Código Sousa 10 na Prozis. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.